Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É uma alegria muito grande estarmos juntos para termos um momento de adoração. A você, internauta, se sinta abraçado por todos nós aqui da Igreja do Cereja, que tem preparado esse momento tão especial para você ter um momento especial de adoração. Que Deus esteja falando ao meu e ao seu coração também de uma forma especial. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Feche os seus olhos, vamos invocar o nome do Senhor. Querido Deus, a sua palavra está aberta, é o desejo do nosso coração ouvir a sua voz. Queremos permitir que somente o Senhor fale agora, que o homem se cale e o Espírito Santo se manifeste, que através do estudo da tua palavra haja conversão, haja entrega, haja sinceridade de coração, haja abertura do ser para que o Espírito Santo possa adentrar e de fato transformar. Se revele a nós, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Efésios 2, versos de 1 a 10 diz o seguinte: vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaras outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não é um atributo humano, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse texto, queridos irmãos e amigos, é de muita relevância para que compreendamos o plano da salvação. Ele deveria ser lido por todos nós todos os dias, para que pudéssemos de certa forma refletir no quão grande é o amor de Deus em nos encontrar e nos resgatar do pecado. E aí eu quero dividir essa mensagem dos versos 1 a 10 em duas partes de forma bem sucinta com você. A vida com Cristo e a vida sem Cristo. O que isso significa? Qual o significado da vida sem Cristo e qual o significado da vida com Cristo? O antes de Cristo, o depois de Cristo, qual o resultado desse tipo de vida? Então o apóstolo Paulo, ele vai fazer essa analogia com a escravidão. Como foi esse processo, o que Cristo foi capaz de fazer para nos tirar da escravidão? Porque a história da humanidade, ela está marcada com as ações dos seres sobrenaturais, os seres das trevas. A pergunta que fica é, quem é o príncipe do ar que Paulo está mencionando? A pergunta que fica é, por que Paulo diz que nós, antes de conhecermos Cristo, estávamos presos nos delitos e pecados? E o que isto significa? E quando Paulo também declara que nós éramos filhos da desobediência, o que isso significa? Entre os quais, ele ainda menciona no verso 3, todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade dos pensamentos próprios, éramos por natureza filhos da ira. O que isso quer dizer? O que Paulo quer nos explicar? Então Paulo está usando a linguagem da escravidão. Ele está explicando o que é um indivíduo sem Cristo. Quando o indivíduo escolhe de forma equivocada um caminho que não é o caminho de Deus. Então eu fiz algumas considerações. Nós éramos seguidores do príncipe das trevas. E isso aqui é muito forte, porque dizermos que somos, antes de conhecer Cristo, éramos seguidores do príncipe das trevas, é o mesmo que Paulo dizer que éramos seguidores
do inimigo, do opositor de Cristo. Queridos, é isto que o pecado fez. Ele nos tornou seguidores de um indivíduo, de um ser sobrenatural. E este ser sobrenatural é o próprio inimigo de Deus, que é Satanás. E Paulo então diz que quando nós seguíamos o príncipe do ar, o príncipe das trevas, nós então tínhamos algumas obras, algumas ações. E Paulo diz que nós éramos desobedientes. Nós também éramos mortos e presos nas transgressões. Em todo tipo de pecado, seja ele o mais asqueroso, o mais fácil de ser aceitado, então a vida sem Cristo, ela exerce essas ações. E isso você encontra no verso 1 e 2, quando Paulo deixa isso muito claro. Ele vos deu a vida. Ele começa dizendo sobre Cristo. Mas então ele explica: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andara, segundo o vosso curso desse mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, então, quando não temos Cristo, desobedecemos, quebramos as leis, os mandamentos, aquilo que Deus nos preparou para obedecer e cumprir. Nós éramos filhos da ira e da desobediência. Então, essa é uma vida sem Cristo. Mas aqui cabe nós pegarmos esta aplicação de Paulo e trazermos para nós cristãos. E questionarmos Paulo, dizendo: será que nós não continuamos praticando as obras da carne, mesmo depois de ter encontrado Cristo? É a pergunta que precisamos fazer. Será que de fato, ao encontrar Cristo, eu fui transformado em essência, ou eu continuo sendo escravo do pecado? Então Paulo vai levar os seus ouvintes, os seus leitores a meditar sobre isso. E ele finaliza a sua mensagem, como nós faremos agora, falando sobre a segunda fase, sobre o segundo acontecimento na vida do cristão. A primeira fase é a fase de condenação, de morte eterna. Estava escravizado no pecado, fazia todo tipo de atrocidades e delitos que desagradavam a Deus. Vivia uma vida de humilhação, mas achava que era uma vida boa e agradável. Eu quero finalizar fazendo breves considerações sobre o que a graça é capaz de fazer na vida de quem está em pecado, na vida daquele que está escravizado na mão do inimigo. E Paulo, ele vai fazer essas considerações. Verso 4, nós precisamos entender que Deus, mediante Cristo, nos busca e nos encontra. Quando Adão cai no pecado, não é Adão que vai até Cristo, é Cristo que vai até Adão. Então a graça é isso, ela busca, ela encontra. E quando ela encontra, o amor incondicional de Deus começa a trabalhar no coração do homem. E quando você avalia o verso 5, você descobre que Deus, mediante Cristo, leva o pecador errante a viver uma vida com Ele através do batismo. Então, quando você e eu entregamos nossa vida no tanque batismal, nas águas, nós passamos por um processo de purificação. Deus, mediante Cristo, nos justifica. E mediante a justificação pela fé, é que então ganhamos um novo status. Verso 6. Deus, mediante Cristo, dá um novo status ao pecador errante no céu. Nós éramos chamados de filhos da ira, mas quando encontramos Cristo, somos chamados filhos de Deus. Paulo deixa isso muito claro quando ele diz: juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestes, em Cristo Jesus. Percebe? Nós íamos para a morte, Cristo nos alcança e nos dá um novo status de condenado, escravo, a filho dele, e nos concede um local, uma posição diferente diante do céu, diante do universo. Depois que Deus nos dá um novo status, Deus, mediante Cristo, nos concede a sua graça.
Concede a graça ao pecador errante, que é um favor imerecido, porque éramos escravos. Então o escravo não merece nada, ele é escravo. Então precisa de uma carta de alforria para comprar. Então o sangue de Cristo no batismo nos lava do pecado. Quebra a corrente da escravidão. Você entende o que Paulo está dizendo? É quando, mediante a entrega do coração a Cristo, nós quebramos a corrente do elo com o pecado, Cristo nos convida para uma nova vida. Está entendendo isso? Estávamos perdidos, quem nos buscou? Deus. Deus nos busca e nos encontra. Ao nos encontrar, Ele nos faz um convite. Você me aceita? Você aceita minha ajuda para ser o seu defensor? Transformar você de filho da ira para filho e filha de Deus? São João capítulo 1, 12 a 13. E então você diz, eu aceito pelo batismo. E você diz, sim, eu creio nas verdades da palavra de Deus, eu creio em Cristo. Sim, então se você crê, diz, filho, dai-me o teu coração. E você entrega a sua vida a Jesus e se batiza. Um novo status. Então Cristo concedeu a você a graça. Mas ao conceder a graça, você precisa entender que esse favor imerecido é uma troca da morte pela vida. Nova criatura. E aí o pastor precisa finalizar dizendo que Deus, além de conceder a graça, Ele nos convida a sair da vida de pecado e a exercer a santificação na prática. É aqui que as obras da carne deixam de existir. Então tudo aquilo que eu fazia que desagradava o meu Criador, eu deixo de fazer. Então o meu namoro é de Cristo, o meu casamento é de Cristo, o meu trabalho é de Cristo, onde eu vou para a escola, para a faculdade, tudo que eu faço é de Cristo. Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, esta é a mensagem que o pastor Adverti veio trazer a vocês, da graça. A santificação é fé e obras juntas. É a vida exemplar de obediência por fé. É a fé que atua pelo amor, por meio dele, Cristo, como resultado do resgate do pecado. E eu quero finalizar contando para você de alguém que entendeu isso e tomou uma decisão. E nesta noite, já que falamos de escravidão e de graça, eu preciso fazer um convite a você. E através do exemplo de vida deste homem, eu quero incentivar você a uma decisão. John Newton. 1725, este homem nasce. Sua mãe morreu quando ele completou 6 anos de idade. Seu pai era um marinheiro, marujo de alto mar. Logo, esse menino, como tendo um pai marinheiro, ele também se torna um marinheiro. E ele vai ser traficante de escravos. Certa feita ele pegou uma embarcação chamada Greyhound, um navio inglês que vai para alto mar, no Oceano Atlântico. E esse homem, por mais que nasceu num lar aparentemente cristão, com o passar do tempo e a influência com as coisas da vida, ele se torna um ateu imoral. Ouviu a palavra? Ateu e ainda imoral. Mas em alto mar um dia uma tempestade o alcançou. E a lateral de sua embarcação obteve um buraco, uma cratera muito grande. E ele percebeu que a embarcação iria afundar. E à sua frente estava um livro de Thomas Kempis, A Imitação de Cristo. Mesmo que não gostava de Cristo, ele começou a ler este livro. E quando ele percebeu o buraco na embarcação, pela primeira vez, como um ateu, ele declarou: se isso não der certo, que o Senhor tenha misericórdia. Se refere a que John Newton reuniu os escravos e diz: vamos fazer de tudo para encostar essa embarcação, colocá-la à beira-mar, para que nós possamos não vir a pique. Ele disse: se isso não der certo, que Deus tenha misericórdia de nós. A palavra Deus voltou novamente à sua boca, na crise. Lamentável, ele foi salvo. Mas não mudou de vida. Perceba o que é o pecado.
Ele nos escraviza a tal ponto que não conseguimos ver o que Deus faz por nós. Novamente endurece o seu coração e continua a vida de vendas de escravo, ou de tráfico de escravo, ou de levar escravo para pessoas comprarem. Então ele fez mais uma viagem para o oeste da África. E nesta viagem ele fica muito doente. Ele adoece horrivelmente. E dessa vez ele se rende. Ele aceita a graça de Cristo, aceita Cristo como Senhor e Salvador pessoal, e entrega a vida a Jesus. Querido amigo e querida amiga, John Newton, ele se converteu e se tornou um pastor abolicionista, se tornou um compositor. Hoje ele deixou como legado para nós, na verdade, cerca de 280 hinos compostos. O seu clássico que fala da graça de Cristo é Amazing Grace, graça excelsa, onde ele conta o que Cristo fez por ele, como um ateu cético. Prezado amigo e amiga, ainda que resumidamente esta mensagem tive que transmitir, nós entendemos o que significa o pecado hoje aqui. Ele nos humilha e nos torna, ou nos leva ao mais baixo grau da existência humana. Mas quando encontramos Cristo, somos colocados a um novo status, de escravo a livre filho de Deus. Se um ateu foi capaz de abrir o coração para Cristo, você que não é um ateu, eu não tenho dúvida de que pode também fazê-lo. Por isso o convite do pastor nessa noite é para você que ainda não é batizado. Primeiro convite. Entenda uma coisa, sem o batismo nós somos escravos do pecado. Sem o batismo somos seguidores do príncipe do ar, que é o próprio inimigo de Deus. Nós somos condenados à morte. Mas quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador pessoal, a corrente do pecado é quebrada, a propensão do erro vai continuar, mas você vai ter uma vida voltada para Cristo. Uma nova oportunidade de vida lhe é entregue. Uma nova oportunidade de vida eterna é concedida para você. Então o apelo do pastor é, quem sabe falo para alguém que não é batizado ainda. A pergunta que faço é, você tem o desejo de entregar um dia, em algum momento, a sua vida a Jesus através do santo batismo? Quem sabe falo com algum internauta que ainda não é batizado, gostaria que você refletisse nisso hoje. Você ainda não é batizado, mas agora você sabe que em Cristo há liberdade e a vida. Então eu lhe faço esse convite para você conhecer mais as Escrituras Sagradas, para que você possa entregar a vida a Jesus, porque ao entregar a vida a Jesus, é isso que ganhamos, liberdade. E a graça de Cristo, ela transforma a vida e nos dá uma nova oportunidade. É isto que Jesus quer entregar para você. Segundo apelo, você já foi batizado? Já encontrou Jesus? A pergunta que o pastor tem que fazer é: como está a sua jornada cristã? Precisa de reforma? Há alguma coisa que precisa ser consertada e que somente você sabe o que está passando? Então hoje Jesus te chama a fazer um novo compromisso com Ele, a renovar sua vida com Deus. E eu gostaria de fazer um apelo para você, para que você pudesse dizer: Senhor Jesus, eu quero entregar o meu coração, minha vida em suas mãos. Pega a minha vida do jeito que está e transforma ela. Eu acredito que a tua graça tem poder para isso. Toca em meu viver e me ajuda, porque sozinho eu não consigo.
Você está nesse vale, está nessa luta, nessa constância. Então, nesse momento, leve a sua causa para Deus, porque a graça tem poder para transformar também. E a vida exemplar poderá ser novamente uma realidade para você. É isso que Jesus quer fazer. Quer tirar a vida de escravidão e dar a vida de liberdade. Quantas vezes escolhemos a escravidão e rejeitamos Cristo, a liberdade? Se o temos feito, que mudemos de atitude agora, porque a graça é isso. Ela quer transformar e nos fazer mais do que vencedores. É esse o desejo do seu coração, que Cristo seja o seu guia seguro, que Ele conduza cada detalhe da sua vida. Então volte para os seus braços, entregue sua vida nas mãos de Deus, confia nele e o mais Ele fará. Vamos orar? Querido Deus, grandioso Pai, graças te damos pela tua graça maravilhosa, favor imerecido. Nós fomos alcançados não porque éramos melhores, não porque éramos os melhores da sociedade. Nós não fomos alcançados porque éramos bonzinhos. Nós fomos alcançados porque a tua graça é grande, infinita. É algo que não tem como medir. É por esta graça que é infinita que nós fomos alcançados e um novo status de filho e filha de Deus foi nos concedido. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de podermos dizer que somos os seus filhos e de uma maneira especial sermos candidatos para a eternidade. Obrigado pela vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela tua graça. É isso que queremos, Senhor. A certeza de vida eterna e a certeza da salvação e de que tem ao nosso lado alguém que não vai nos condenar, mas vai nos levantar para nos ajudar a encontrar a coroa da vida eterna. Ajuda-nos neste processo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.